galerinha! Primeiramente, se inscreva no canal, curta, compartilhe e mostre para os amigos para todo mundo tirar aquela nota no Enem. Eu sou o professor Renato Esbelto e esse é o professor Felipe Kaiser. Hoje a gente vai falar sobre a unificação alemã. Para entender a unificação alemã, temos que saber que ela era dividida em diversos reinos e ducados, mas todos tinham em comum a mesma língua. E por isso, no Congresso de Viena, foi criada a Confederação Germânica, que não era um país, e sim uma associação política. A princípio, tinha dois planos. A Grande Alemanha, que incluía todos os povos alemãos, e tinha a Áustria como comandante. E a outra, a Alemanha menor, que tirava a Áustria por ter culturas diferentes e já ter o seu próprio império. E a Prússia como comandante. O processo de unificação ficou na mão da Prússia e do primeiro-ministro Otto von Bismarck. Ele já tinha seus planos para tornar a Prússia o estado dominante. Bismarck começou aumentando a diplomacia e buscando alianças com outros países. Bismarck também fortificou seu exército, pois sabia que acabaria tendo guerras. Deu-se início à Guerra dos Ducados, onde a Prússia se alia à Áustria contra a Dinamarca, pois a Dinamarca alega que os ducados de Hohenstein e Schleswig pertenciam a ela. De Hohenstein fazia parte da Confederação Germânica. Depois de sair vitoriosa contra a Dinamarca, a Prússia e a Áustria fizeram a divisão desses territórios. Schleswig ficou com a Prússia e Hohenstein ficou com a Áustria. Essa divisão, mais tarde, ocasionou a Guerra Austro-Prussiana. Alegando que a Áustria não estava administrando bem o ducado de Hohenstein, a Prússia declara guerra à Áustria, iniciando a Guerra Austro-Prussiana. A guerra dura cerca de 7 semanas. A Prússia sai vitoriosa e anexa boa parte do norte da Alemanha, formando a Confederação Norte-Germânica. Porém, ainda faltavam alguns territórios ao sul. Bismarck sabia que não podia continuar se expandindo, porque uma hora outros países iam intervir. Ele precisava que os estados do sul aderissem por conta própria. Porém, a França tinha grande influência sobre esses estados. O plano da Prússia era fazer com que a França declarasse guerra a eles. Assim, eles teriam o apoio dos estados ao sul. Essa chance chegou quando em 1868 ocorreu na Espanha a Revolução La Gloriosa, que deixou o trono espanhol vazio. Os espanhóis enviaram uma carta para o príncipe Leopoldo de Hohenzollern, convidando ele para ser o novo rei espanhol. Leopoldo nem o rei Guilherme I estavam a fim de aceitar o convite, porém Bismarck viu nisso uma oportunidade perfeita para deixar o rei francês 100% putaço. Então Bismarck insistiu que o Leopoldo aceitasse isso. A França, quando descobriu, ficaram com muita raiva, pois a Prússia ganharia um forte aliado e deixaria a França encurralada. Então o rei francês demandou que Leopoldo não aceitasse. E ele achou tudo bem. Poderia terminar aí com uma vitória diplomática da França. Porém, o Napoleão III, rei francês, decidiu enviar um embaixador para falar com Leopoldo. Então, chegando na Prússia, o embaixador mostrou algumas exigências da França, como garantir que nenhum Hohenzollern jamais sentaria em trono espanhol. O Guilherme I acabou não gostando da ideia, o que fez com que a conversa daí ficasse um pouco estranha. Então, depois disso, Guilherme enviou para Bismarck uma mensagem falando que ele poderia comunicar à imprensa sobre o acontecimento. Bismarck altera algumas informações dessa carta, deixando meias palavras para manipular o povo francês e o rei francês. Essa carta, quando sai na imprensa, quando a imprensa divulga ela, deixa
o povo francês e o seu rei muito bravo. Então o povo pede por guerra. Então começa aí a Guerra Franco-Prussiana. Os estados ao sul acabam aderindo e se juntando à Prússia, o que ferra com os planos franceses, que imaginavam ter o apoio desses estados e até mesmo da Áustria. A França dá o primeiro ataque, chegando à fronteira e avançando em algumas cidades. Só que como a Prússia tinha um exército mais treinado e preparado, e com trens e com a linha de trens Que facilitavam o envio de tropas para o campo de batalha. com a forte chegada do exército prussiano, a França começa a recuar e o exército avançar cada vez mais. Eles marcham até chegar na cidade de Sedan. Lá eles cercam a cidade e deixam os franceses sem saídas e encurralados. Depois de um tempo de cerco, os franceses se rendem e lá estava o Bonaparte. O Bonaparte se entrega, com poucas semanas de guerra. Depois disso, eles avançam até a cidade de Paris e cercam a cidade. Primeiramente, deixando a cidade sem comida. Mas com o tempo viu que isso não foi dando certo e começaram a bombardear a cidade, que era a ideia principal de Bismarck. Com isso, os franceses começavam a tentar ter uma ideia sobre ou tentar um tratado de paz ou uma forma de avançar sobre as tropas prussianas. Então, em 1870, o Tratado de Frankfurt foi assinado e, em pleno Palácio de Versalhes, o Guilherme I é declarado imperador alemão. No Tratado de Frankfurt, a França tinha que pagar uma boa quantia de dinheiro para a Prússia e ceder o território de Alsácia e Lorena, que tinha uma boa parte de Alemanha. O exército prussiano se manteve por 3 anos na França para garantir que a dívida fosse paga. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, só lá.